Exercício 7. Na BR-381, na região central de Minas Gerais, houve um acidente com a carreta que transportava ácido sulfúrico. Devido ao acidente, ocorreu vazamento do material transportado atingindo o rio Piracicaba. A água desse rio, na região do acidente, apresentou-se. Como aqui a gente está trabalhando, ó, foi derramado o H2SO4, ele é o ácido sulfúrico. Portanto, a água apresentou pH ácido, pela ionização do ácido em água. Resposta correta, letra B. Tá bom? Aqui no exercício 8, escreva a equação de ionização dos seguintes ácidos. Então é só a gente ionizar cada um deles, né, de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. O primeiro, ácido nítrico, vai produzir H+, mais NO3-. Para saber a carga do NO3, é só você pensar em quantos hidrogênios ele tem, tá bom? Olha aqui o exemplo de baixo, H2CrO4. Então, quando ele ionizar, ele vai produzir 2H+, mais CrO4, e a carga do CrO4 vai ser 2-, porque esse 2 vem da quantidade de hidrogênios, tá bom? Olha o HCN, só tem um hidrogênio. Então, ele vai liberar H+, mais CN-. E por fim, o H3PO4 tem 3 hidrogênios. Quando ele ionizar, ele vai produzir 3H+, mais PO4. E qual que é a carga do PO4? 3-. Sempre. Sempre a carga dos ânions corresponde em módulo à quantidade de hidrogênios, tá bom? Então ficou aí. Exercício 9. Na produção de refrigerantes, utilizam-se ácidos para realce do sabor e regulação do teor de açúcar. Os ácidos mais comumente empregados são o ácido cítrico, tartárico e fosfórico. Presente em refrigerante sabor cola. Sabe-se que, em média, o pH dos refrigerantes do tipo cola é 2. Sobre o ácido fosfórico, ó, H3PO4, é correto afirmar que é um. Vamos classificar ele? Ele é um oxiácido. O que mais que a gente sabe dele? Ele é um triácido. Tem 3 hidrogênios ionizáveis. E o X dele é igual a 1. Então, ele é um ácido moderado. Portanto, a resposta correta aqui seria letra C, oxiácido, moderado e triácido. Tá bom? 10. Para distinguir uma solução aquosa de ácido fluorídrico de outra de ácido clorídrico, né? Aí aqui a gente tem um problema. Por quê? O ácido fluorídrico ele é um ácido moderado. Tá bom? Risquem aí. Ácido moderado. Para a gente distinguir uma solução de mesma concentração, foram efetuados os seguintes procedimentos independentes com cada uma das soluções. Medida de pH, teste com tira de papel tornassol azul e medida de condutibilidade elétrica das soluções. Os procedimentos que permitem distinguir entre essas soluções são... Pessoal, se você medir o pH, o ácido fluorídrico, que é um ácido moderado, você consegue distinguir ele do ácido clorídrico, tá bom? Esse aqui é moderado e esse daqui é um ácido forte. Então, eu posso usar o pH para diferenciar os dois? Sim. O teste com a tira de tornassol azul, você não vai conseguir. Por quê? Porque se você coloca o papel tornassol azul, todos os dois vão ficar vermelho, tá bom? Então, não vai ser possível. Já a condutibilidade elétrica é um valor que você também consegue diferenciar os dois ácidos. Porque o ácido clorídrico, por ser forte, ele vai apresentar uma condutibilidade elétrica maior, tá bom? Então, os procedimentos que permitem distinguir entre essas soluções são apenas 1 e 3, tá? Olá, pessoal. Então, continuando aqui a resolução dos exercícios, a gente tem o exercício 11 que diz o seguinte: o fenômeno da chuva ácida está relacionado ao aumento da poluição em regiões industrializadas. Os agentes poluentes são distribuídos pelos ventos, causando danos à saúde humana e ao meio ambiente. Gás gerado pelas indústrias, veículos e usinas energéticas reagem com o vapor de água existente na atmosfera, formando compostos ácidos que se acumulam nas nuvens, ocorrendo assim a condensação da mesma,
forma como são originadas as chuvas comuns. Ok. Um desses gases é o dióxido de enxofre. É proveniente da combustão de enxofre e impurezas presentes em combustíveis fósseis, como carvão e derivados do petróleo. Ele leva à formação do ácido sulfúrico. O esquema ilustra o processo. Então a gente tem o enxofre sendo liberado, aí ele forma o SO2, que é o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre ele pode sofrer uma outra reação, se transformar em trióxido de enxofre. Em contato com a água, produz a chuva ácida, que é o ácido sulfúrico. Aí fala o seguinte: o ácido representado no esquema contém em sua molécula, tá bom? Então vamos desenhar o ácido. É o H2SO4. Ele vai possuir 3 elementos químicos e um total de quantos átomos? Um total de 7 átomos, tá bom? Então a resposta correta aqui, ó, letra C. 3 elementos e 7 átomos. É só contar. 2 hidrogênios, com mais um enxofre 3, com mais 4 átomos de oxigênio 7. Exercício 12. A tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. Refrigerante, café, vinho, suco de limão e chá. E aqui os respectivos pHs. O esmalte dos dentes é constituído por hidroxiapatita. É um mineral que sofre desmineralização em meio ácido, de acordo com a seguinte reação química. Então a gente tem a hidroxiapatita em meio ácido produzindo cálcio, o ânion fosfato e a hidroxila. Das bebidas listadas na tabela, aquelas que contêm menor potencial de desmineralização dos dentes é só a gente buscar, pessoal, pela bebida que tem o maior pH. Porque a gente sabe que quanto menor o pH, mais ácido é a bebida. Então seria quem? Seria o chá, tá bom? A resposta correta é a letra B, porque ela possui o maior pH. No exercício 13 temos: mesmo em locais não poluídos, a chuva contém ácido carbônico. Quem que é o ácido carbônico? H2CO3. Em locais poluídos, passam a estar presentes o ácido nítrico. Quem que é o ácido nítrico? HNO3. E o ácido sulfúrico, que é quem? H2SO4, que dão origem ao fenômeno conhecido como chuva ácida. Considerando que os ácidos citados no texto, podemos afirmar que suas fórmulas moleculares são, respectivamente... Resposta correta aqui então, ó, letra C, H2CO3, HNO3 e H2SO4, tá bom? Exercício 14. Um certo indicador ácido-base apresenta as seguintes cores, dependendo do meio que se encontra: azul ou amarelo. Azul em meio ácido e amarelo em meio básico. Ao adicioná-la a uma amostra de vinagre, ó, vinagre é ácido, ácido acético. Suco de limão tem o ácido, que é o ácido cítrico. E soda cáustica é uma base. Obtém-se respectivamente as cores, então vai ser azul, azul e amarelo. Letra B, tá bom? Vinagre e suco de limão são ácidos, soda cáustica é uma base. 15. Os ácidos estão muito presentes em nosso cotidiano, podendo ser encontrados até mesmo em nossa alimentação. A tabela a seguir apresenta alguns ácidos e suas aplicações. Então temos aqui ácido sulfúrico, fluorídrico e carbônico. E as seguintes aplicações. Aí fala o seguinte: a força dos ácidos dispostos na tabela são respectivamente. Para o ácido sulfúrico, a gente tem que calcular o X, que seria 4 menos 2, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios, então resposta 2. E a gente sabe que o número 2 para X é um ácido forte. O ácido fluorídrico é um ácido moderado, tá bom? De acordo com a nossa tabelinha que a gente aprendeu. E o ácido carbônico é um ácido fraco, porque ele é uma daquelas exceções. O H2CO3, né, o carbônico. Ele, em água, ele sofre uma reação em equilíbrio formando CO2 mais água. Por isso que ele é considerado um ácido fraco, tá bom? Então a resposta correta seria forte, moderado e fraco. Letra D. Exercício 16. A experiência adiante é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas. Soluções eletrolíticas, pessoal, são soluções que conduzem corrente elétrica, tá bom? O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento de lâmpada. Aí a gente tem o seguinte: quanto mais forte for a solução eletrolítica, ou seja, quanto mais forte for o ácido, quanto mais solúvel for o sal, ou quanto mais solúvel for a base que eu coloco aqui na solução, a lâmpada vai acender com mais intensidade.
tá bom? Então a lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. A gente tem que procurar dentro dessas soluções alguma que ionize. O oxigênio não ioniza, a água não ioniza, nem o açúcar, que é o C6H12O6. Quem vai ionizar é o HCl, tá bom? Quando colocado em água, H2O, o HCl produz o H+, e o Cl-. E essas íons, né, esses íons, o H+, e o Cl-, eles são responsáveis por permitir a condutibilidade elétrica, tá bom? 17. Com relação às alternativas, assinale o que for correto. O ácido perclórico, HClO4, é o ácido perclórico? Sim. Verdadeiro. Por quê? Vem do ácido padrão, que é o HClO3. Então, como aqui tem um oxigênio a mais, é o perclórico. O H3PO3 é o ácido fosfórico? Falso. O ácido fosfórico é o H3PO4. Esse daqui é o ácido fosforoso, tá bom? O H3BO3 é um ácido forte? Falso. Se a gente fazer o X dele, dá zero, que é um ácido fraco. Você vai fazer 3 menos 3 dá zero, ácido fraco. O H2CO3 é um ácido moderado? Falso. O ácido carbônico a gente sabe que é um ácido fraco. E o HClO é um ácido fraco? Sim, tá verdadeiro. Tá bom? O X dele dá zero. Um oxigênio menos hidrogênio dá zero. Então, como alternativas verdadeiras, a gente tem 1 e 16. Então, a soma dá 17. Exercício 18. Complete as lacunas que não estão preenchidas com auxílio da tabela de ânions e com as aplicações dos ácidos estudadas nesse capítulo. Então, vamos lá. Ácido carbônico, qual que é a fórmula dele? H2CO3, tá bom? Utilizado na produção de refrigerantes. HNO3 é o ácido nítrico. Ele é utilizado na produção de explosivos. Produção de explosivos. E esse aqui utilizado na produção de geleias? Não só geleias, como refrigerantes e outros alimentos, seria o H3PO4, que é o ácido fosfórico, tá bom? Fosfórico, muito utilizado para fazer refrigerante tipo cola. O ácido clórico, de acordo com a nossa tabela lá, ele tem fórmula HClO3. Embaixo a gente tem H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? E ele é utilizado em baterias de automóveis, e na indústria em geral, mas a principal aplicação dele é nas baterias. E esse aqui, ó, que ajuda na decomposição dos alimentos durante a digestão, seria o ácido clorídrico, que é o ácido que a gente tem no nosso estômago. Ácido clorídrico, tá bom? Vamos para o exercício 19. Complete os espaços utilizando palavras a seguir, sabendo que nem todas serão utilizadas. Então vamos lá. Se molharmos o papel de tornassol azul, esse é um papel azulzinho. No vinagre, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, o tornassol, ele é um papel, ele é azul. E se você coloca ele no meio ácido, ele fica com a coloração vermelha, tá bom? E se você coloca ele no meio básico, ele fica com a coloração azul. Então, ó, se molharmos o papel de tornassol azul no vinagre, a gente sabe que o vinagre ele é ácido, é o ácido acético. Sua coloração será alterada. Assim, podemos concluir que essa substância tem caráter ácido. Então, ó, grifa aí azul, ácido. Outra substância de uso caseiro no qual esse papel de tornassol apresentaria coloração vermelha, ou seja, ácida, seria quem? Seria o suco de limão, tá? É o suco de limão. Com isso a gente conseguiu completar aí as lacunas com as palavras do quadrado azul. Exercício 20. A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre vapor de água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado principalmente por veículos movidos a combustível fóssil.
e os óxidos de nitrogênio por fertilizantes. Ambos reagem com vapor de água, originando respectivamente ácido sulfúrico, sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula desses ácidos. Então vamos começar. Ácido sulfuroso é o H2SO3. O ácido sulfídrico é o H2S. O sulfúrico é o H2SO4. E o nítrico é o HNO3. Lembrando que aqui o padrão é o sulfúrico, né? Por isso que esse daqui, ó, H2SO3 é o sulfuroso. Então, como resposta correta, a gente tem letra A. H2SO3, H2S, H2SO4 e HNO3. Escreva a fórmula dos ácidos dos seguintes ácidos. Então, vamos lá. Letra A. Ácido crômico. Quem é? É o H2CrO4. Letra B. Ácido cloroso. HClO2, né? Porque a gente tem o HClO3, que é o ácido clórico. Como ele pediu cloroso, tem que ter um oxigênio a menos. Na letra C, ácido sulfídrico é o H2S. Na letra D, ácido fluorídrico é o HF. Na letra E, ácido permangânico é o HMNO4, tá? E na letra F, o ácido hipobromoso é quem? É o H3BRO. Por quê? O H3BRO3 é o ácido brômico. E como ele pediu o hipobromoso, tem que ter 2 oxigênios a menos. Exercício 22. Observe os compostos a seguir, coloque em ordem crescente de acidez. Justifique. Vamos calcular o x para eles? O H3PO4, o x dele vale 1. O HClO4, o x dele vale 3. O H3BRO3, o x vale 0. E o HNO3, o x vale 2. Então, em ordem crescente, a gente tem quem? A acidez do HBO3 é menor que a acidez do H3PO4, que é menor que a acidez do HNO3, que é menor que a acidez do HClO4, tá bom? E a justificativa a gente pode escrever, ó, esse aqui é um ácido moderado, muito forte, fraco e forte, tá bom? Por fim, certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose, com grande frequência deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo um refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido, que nesse caso provoca queimação no estômago, a rouquidão e até mesmo a dor torácica, é, pessoal, o ácido clorídrico, o HCl, que a gente tem no nosso estômago, tá bom? Opa, marquei a resposta errada. Ácido clorídrico, ó, letra E, ácido clorídrico. Eu não tinha visto o nome. E por fim, aqui no nosso relembrando, a gente tem ácidos estão presentes em refrigerantes, em baterias, tá bom? Sofrem em água um processo de ionização e apresentam pH menor que 7, pH ácido. Quanto à força, podem ser classificados como forte, no caso aqui do H2SO4, o X dele é igual a 2, ou fracos. Por exemplo, o HBO3, né, que é o ácido bórico, tem o X igual a 0. E é isso, pessoal. Muito obrigado.